Muito boa noite, queridos. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa madrugada para juntos, mais uma vez, meditarmos um texto da Palavra de Deus que vamos estar lendo nesse momento no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e o versículo 25. Somente o versículo 25, tá bom? Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? A palavra do Senhor está nos dizendo aqui que versículos anteriores, o Senhor Jesus ele está trazendo juízo sobre algumas cidades orgulhosas, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que estavam rejeitando o Senhor Jesus por causa do seu orgulho. Então agora nós vamos ver nesses versículos a aceitação da salvação, relacionada ao proceder de um coração sedento, de um coração que está disposto a ouvir, acatar e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus, ele proclamou dizendo: Graças te dou, ó Pai. Cristo aqui se apresenta a Deus como seu Pai, como seu papai querido. E esse graças te dou é como se fosse uma adoração, um louvor a Deus. E Cristo vai dizer mais ainda a respeito do seu Pai, que Ele é o Criador dos céus e da terra, ou seja, Senhor dos céus e da terra. Queridos, Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele é quem dita as regras. Ele é quem faz acontecer. Ele é quem está no controle de todas as coisas. Não há criatura no céu ou na terra que possam impedir o agir de Deus. Em muitas das ocasiões, existe a vontade absoluta de Deus, que não traz consigo dores. Em outras ocasiões, existe aquela vontade de Deus que é permissão do próprio Deus para um propósito também. Mas Senhor dos céus e da terra é Ele, não é outro. E Cristo fala disso. Mas o texto que nós também acabamos de ler parece que deixa uma interrogação a respeito de uma frase. Será que Deus faz acepção de pessoas? E a resposta é clara: não, Deus não faz acepção de pessoas. Então você pode perguntar, pastor, mas por que ele ocultou a sua mensagem, a sua revelação, o seu propósito aos cultos e sábios e revelou o seu propósito aos pequeninos?
pelo simples fato do coração do ser humano. Na verdade, Deus não ocultou. Na verdade, eles não quiseram ou não aceitaram de bom grado esta mensagem. Esta palavra sábios, que é sofos na língua grega, ou a palavra instruídos, né? Os sábios instruídos, que é sinetos, os sábios é aquela sabedoria acima da média que essas pessoas têm. E os instruídos é uma inteligência, é sagaz, são sábios, né? Se referindo nesse contexto aos religiosos, se referindo nesse contexto aos escribas e fariseus, que não aceitavam de bom grado as instruções do mestre. Ou seja, eles se orgulhavam em si mesmo, eles se orgulhavam com a sua sabedoria, se diziam os donos da verdade. Mas uma verdade que trazia sobre os ombros das pessoas um peso, um fardo, um cansaço. Na verdade, Jesus ele não está aqui condenando a capacidade intelectual das pessoas, de hipótese alguma. Ele não está aqui condenando as pessoas que estudam, as pessoas que são intelectuais, as pessoas que têm uma inteligência acima da média. Não, ele está aqui, na verdade, exortando as pessoas que colocam o orgulho naquilo que adquiriram, se tornam orgulhosas. É o orgulho intelectual das pessoas que afastam elas da verdade. Ou seja, essas pessoas sábias, essas pessoas instruídas, elas estão longe do verdadeiro conhecimento porque elas se tornaram cegas para as verdades espirituais do reino de Deus por acharem que já têm elas toda a revelação, todo o conhecimento. Na verdade, Jesus ele nunca teve problema com os pecadores. Com os pecadores ele se assentava à mesa, com os pecadores ele comia, com os pecadores ele bebia. E ele era mal falado por isso. Mas com os religiosos, ele sempre teve problema. Por quê? Porque a religião, quando ela está enraizada no coração do homem, da maneira ao qual ele acredita que aquilo é uma regra de fé inviolável para ele, mas que está o afastando de Deus, torna-se um bloqueio. Os escribas e os fariseus tinham a sua forma de interpretar a Bíblia, mas a forma como eles interpretavam, a forma como eles viviam, como eles adotavam, como eles também colocavam para que as pessoas viessem estar observando, afastavam elas e eles próprios da verdade central das Escrituras, que era e que é o Messias. Não estamos muito longe desse tipo de situação nos dias atuais, porque nós criamos religião dentro do nosso coração. Nós, muitas das vezes, criamos uma religião dentro de nós, porque dizemos, olha, a forma como eu busco a Deus é essa. Eu aprendi assim com os antepassados, eu aprendi assim com os meus pais. Eu aprendi assim na religião tal, eu aprendi esse dogma, eu aprendi esse costume.
Então aquilo se torna como se fosse uma verdade insubstituível. Mesmo quando a palavra de Deus está dizendo que esta forma de se buscar a Deus não é louvável, não é aceitável segundo os parâmetros do reino. Então as pessoas vão se endurecendo diante do seu entendimento intelectual de religião, que afastam elas do reino de Deus. Em contrapartida, o Senhor Jesus vai dizer que Deus, então, revelou os seus segredos, revelou o propósito do seu reino aos pequeninos, aos sedentos, aqueles que têm no coração o desejo de aprender com seu mestre e de colocar em prática os seus ensinamentos. São os humildes, são aqueles que reconhecem a sua pequenez, são aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que precisam de um Senhor para os instruir em toda a justiça, em toda a verdade. Enquanto a humanidade estiver caminhando com a sua religião enraizada em seu coração, e que essa religião, essa forma de viver, de pensar, que fere princípios do reino de Deus, continuar e ainda enraizado em seus corações, essas pessoas vão falar de Deus, essas pessoas vão citar o nome de Jesus, mas elas vão continuar cegas espiritualmente no seu entendimento. Jesus Cristo é o Senhor dos pequeninos. É o Senhor dos pequeninos, daqueles que se submetem aos seus ensinamentos, àqueles que entenderam e que entendem que o reino de Deus já está entre nós e já está dentro daqueles pequeninos que se submeteram e aceitaram os ensinamentos do Senhor. E o próprio Cristo ensinou num modelo de oração, quando ele diz, Pai Nosso. Ele diz aqui, no versículo 25, graças te dou, ó Pai. E no modelo de oração ele vai dizer, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha outro aspecto agora. Venha a nós o teu reino. Ou seja, revele a nós os aspectos do teu reino nessa terra. Mas os aspectos do reino anunciados, vivenciados e praticados por Cristo só poderão fazer parte da vida daqueles que são considerados como
pequeninos. Isso não quer dizer, querido, estatura. Isso não quer dizer patamar de vida profissional, isso não está relacionado à conta bancária, a salário, isso não está relacionado ao seu grau de escolaridade, se você fez o primeiro grau, se você fez o segundo, se você fez uma faculdade ou uma pós-graduação, um doutorado. Não, queridos, isso está relacionado ao coração. Porque esses pequeninos podem eles serem muito bem instruídos. Esses pequeninos podem ser pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias do conhecimento, pessoas que têm um nível de escolaridade avançada, falar vários idiomas, mas se eles forem pequeninos no coração em relação ao reino de Deus e dizer assim ao Senhor Jesus: revela-me os aspectos do teu reino, ele vai receber a revelação. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ocultou essa mensagem, ocultou essas verdades centrais da palavra de Deus, que é o Cristo, dos sábios instruídos, não porque eles tinham esse título, mas porque eles tinham orgulho, e o orgulho afasta o homem de Deus, o orgulho endurece o coração do homem, o orgulho pelas coisas que o homem adquire, ao ponto de dizer que é com a força do seu braço, os tornam cada vez mais insensíveis às coisas espirituais, os tornam cada vez mais cegos espiritualmente e estão dando passos largos à ruína. Em contrapartida, os pequeninos, que independente da sua classe social, que independente do seu nível de escolaridade, sendo um pequenino no coração, que quando ouve falar dos aspectos do reino, que quando ouve falar da centralidade das Escrituras, que é o Cristo enviado, e ele se submete a essa verdade, se sentindo a pior pessoa da face da terra, ou seja, um pequenino, ele recebe a revelação. E então é alcançado. Que nesse tempo, o nosso coração seja um coração das pessoas pequeninas. Seja um coração que se submeta aos ensinamentos de Cristo. Seja um coração de um bebê, se posso dizer assim, de uma criança que precisa ser carregada no colo, ser instruída, ser alimentada e receber todas as instruções do seu Pai, para que quando crescer, cresça de fato na estatura de um varão perfeito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te dê um coração sensível à sua voz, que o Senhor te abençoe e te dê um coração de criança, apto a se assentar ao lado do Mestre Jesus e receber as suas instruções e a revelação do reino de Deus, para que possamos lá na frente, de fato, sermos varões perfeitos e aprovados por Deus. Que o Senhor, nesse tempo, faça cair o orgulho do nosso coração, faça cair a soberba, destrua a religiosidade que nos afasta da centralidade das Escrituras, que é o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor te conceda a sua paz nesse tempo presente. Amém, queridos? Amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos trabalhando esse texto, agora nos versículos seguintes, no versículo 27, 28, 29 e 30.
deste Evangelho maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Posso orar por você? Já orando, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por este momento, por esta palavra maravilhosa. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas as pessoas mesmo, elas se excluem da graça, se excluem da revelação por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua religião. Os escribas e fariseus, doutores da lei, instruídos e sábios, se privaram da graça por causa do orgulho. Por causa do orgulho, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a revelação, rejeitaram a instrução. Já os pequeninos, aqueles que, independente de classe social, entenderam que precisavam e que precisam desse Cristo, receberam a revelação, receberam a instrução, receberam da graça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a cada dia mais nos tornarmos crianças para estar nos braços do Senhor, recebendo sua instrução, mas que ao sair dos seus braços, nos tornarmos então varões valorosos e nos tornarmos de fato homens com uma estatura de varão perfeito, ao qual compreende nessa estatura todo o princípio e propósito de Deus para cada um de nós nesse tempo que estamos vivendo. Eu abençoo cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Eu abençoo cada homem e cada mulher que ao adentrarem nesse vídeo, ouvirem essa mensagem, possam se humilhar de tal maneira, com o coração sedento, e receber da parte do Senhor a revelação de que só o Senhor é Deus e de que só Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te abençoo e te deixo a paz do Senhor nesse tempo presente que estamos vivendo. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para mais um vídeo, para mais uma live, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Pastor Luiz falando de Floripa, bairro Campeche. Amém?